Meus pais permitiram que meu irmão roubasse de mim até eu envolver minha tia. Quando era mais novo era difícil ter algo que fosse apenas meu, e à medida que meu irmão crescia ele desejava dinheiro acima de tudo. Ambos recebíamos mesadas iguais. Isso até era justo, digo até, porque ele não precisava fazer tarefas para receber a dele enquanto eu precisava. Mas isso ficou no passado porque agora meu irmão tem que fazer todas essas tarefas sem receber nada. Mesmo assim ele sempre queria mais dinheiro, gastasse ou não. Ele adorava ter coisas novas, mas às vezes apenas poupava. Era estranho porque você esperaria que ele gastasse tudo na primeira coisa que quisesse. Recebíamos cerca de $25 por mês de mesada. Eu era grato e costumava economizar a maior parte, mas meu irmão sempre queria mais. Um dia, quando era adolescente, cheguei em casa e encontrei meu quarto revirado, e o único item que havia sumido era o meu dinheiro. Escondi para tentar protegê-lo do meu irmão pelos motivos que, se vocês estiverem acompanhando, já devem imaginar. Pensei que tinha escondido bem, mas ele o encontrou. Minha mãe estava em casa quando isso aconteceu e agiu como se não tivesse visto nada. Mas era impossível ela não ter ouvido o barulho. Chamei sua atenção para isso durante a intervenção e ela apenas chorou usando a desculpa de que meu irmão era especial, até que outros familiares a fizeram admitir. Meu quarto ficava no térreo perto da sala, a porta estava em total visão do sofá, e quando apontei isso na época, minha mãe continuou usando a mesma desculpa para o meu irmão. Eu disse que queria meu dinheiro de volta e eles só deram mais desculpas. Mais tarde meu pai fez o mesmo quando chegou em casa. Finalmente recuperei o dinheiro porque não desisti. Lembro de ouvir meu irmão gritar enquanto tiravam o dinheiro do cofrinho dele para me devolver. E eles pareciam tão desapontados como se eu tivesse roubado meu irmão, sendo que na verdade ele que havia me roubado. Eles não podiam me repreender pois sabiam que eu estava certo. É raro um jovem estar mais certo sobre algo do que seus pais. Alguns meses depois a situação toda se repetiu. Meu irmão revirou meu quarto novamente e roubou o dinheiro que eu havia escondido. Desta vez meus pais não quiseram fazer nada a respeito. E basicamente disseram que não podiam suportar ver meu irmão tão decepcionado por tirar seu dinheiro. Lembrei-lhes que o dinheiro roubado não era dele. E era péssimo eles simplesmente ficarem assistindo isso acontecer. Meu pai gritou comigo para que eu fosse para o meu quarto após eu dizer isso. No dia seguinte fui de bicicleta até a casa da minha tia e contei tudo a ela. Ela voltou comigo e questionou meus pais se eles realmente permitiram que meu irmão me roubasse e não fizeram nada. Minha mãe começou a lamentar dizendo que meu irmão tinha necessidades especiais e que ela não queria vê-lo chorar novamente. E meu pai a apoiou. Minha tia lançou um olhar severo e lembrou-lhes que eles tinham 2 filhos e que meus sentimentos também importavam. E o que eles estavam fazendo estava muito errado. Isso significava que meu irmão nunca respeitaria limites e pensaria que poderia sempre sair impune por roubar quando crescesse. Minha tia perguntou quanto ele havia levado. Eu disse o valor, que na época era tudo o que eu tinha, exceto algumas notas na minha carteira. Ela encarou meus pais esperando uma reação. Eles tentaram dar mais algumas desculpas, mas minha tia tinha uma resposta para cada uma. Finalmente meus pais foram ao quarto do meu irmão, e um momento depois, ele estava gritando. Eles voltaram com todo o dinheiro e praticamente jogaram em mim me acusando de fazer meu irmão chorar. Minha tia os repreendeu por agirem assim quando eu não havia feito nada de errado. Eles pegaram o dinheiro que haviam jogado e fizeram um pedido de desculpas meio forçado. Minha tia disse que ficaria muito desapontada se eles permitissem que essa situação se repetisse. E antes de ir embora ofereceu para eu guardar meu dinheiro na casa dela em um cofre que ela possuía. Aceitei e comecei a guardar minhas economias lá. Meu irmão acabou revirando meu quarto mais 2 vezes procurando dinheiro, mas eu estava guardando cada centavo na casa da minha tia. Meus pais me perguntaram onde eu havia escondido e eu me recusei a dizer. Então perguntei por que eles queriam saber e meu pai ficou na defensiva. Minha mãe o acalmou e eles não perguntaram mais. Como ele não encontrava o dinheiro no meu quarto, começou a revirar a casa toda. E quem teve que limpar a bagunça? Eu, claro. Meus pais começaram a me culpar por toda a situação, mas quando questionei como era minha culpa por não deixar meu irmão me roubar, eles apenas repetiram que ele tinha necessidades especiais. Parecia que eles usavam essa desculpa comigo milhares de vezes. E foi algo que também cobrei muito dos meus pais durante a intervenção familiar. O estupim aconteceu quando meu irmão revirou o quarto dos nossos pais. Eles tinham um pequeno cofre em forma de maleta onde guardavam dinheiro. Meu irmão se trancou no quarto, pegou o cofre e tentou abrir à força porque não encontrava a chave. Quando meus pais conseguiram abrir a porta forçando, ele já tinha feito um grande estrago no quarto. No entanto, ele nunca conseguiu abrir o cofre. Ele apenas sentou no chão o segurando e chorando pelo dinheiro que estava lá dentro. Meu pai ficou tão furioso que ficou vermelho, e para minha surpresa começou a gritar com meu irmão e o colocou de castigo. Depois obrigaram meu irmão a ajudar na limpeza. Após esse episódio ele nunca mais revirou meu quarto ou o dos meus pais em busca de dinheiro. Porém, ele ainda ficava vasculhando sempre que suspeitava de onde estavam minhas economias, então comecei a agir como se estivesse dando dicas, indo a certos lugares enquanto ele observava. Ele revirou o galpão do quintal, cavou buracos no jardim até no sótão. Meus pais perderam a paciência de vez com o sótão e castigaram meu irmão novamente. Eles nunca perceberam que eu o estava induzindo. Eventualmente meus pais descobriram que eu estava guardando meu dinheiro na casa da minha tia. Eles não discutiram minha decisão, mas ou meu irmão ouviu ou um deles contou a ele porque na próxima vez que fomos visitar minha tia meu irmão tentou procurar o dinheiro, mas minha tia o repreendeu.
Isso aconteceu algumas vezes e minha tia advertiu que acionaria a polícia se ele danificasse algo e manteve uma câmera digital à mão para registrar se necessário. Meus pais repreenderam severamente meu irmão para que ele parasse de procurar meu dinheiro, dizendo que não era dele e ele não podia pegar. Isso gerou mais gritos e choro por parte dele. Mesmo tendo 7 anos ele agia como uma criança de 3. Depois ele disse que não queria mais ir à casa da tia. Então meus pais reduziram as visitas. Minha tia nos visitava mais do que o contrário. Consegui manter meu dinheiro longe do meu irmão até eu sair de casa. Ele nunca mais conseguiu roubar de mim. Porém seus colegas na escola não tiveram a mesma sorte. Ele foi flagrado vasculhando as mochilas de outras crianças várias vezes e teve que devolver os itens roubados. Quando chegava em casa chorava para nossos pais que tentavam conversar com a escola. A escola os repreendeu por permitir que meu irmão achasse que seu comportamento era aceitável. Ele precisava entender que não se pode mexer nas coisas dos outros. Lembro de ouvi-lo dizer algumas vezes: "Mas eu queria o que eles tinham." Ele usou essa desculpa novamente quando roubou um envelope com dinheiro de aniversário de um primo durante sua festa. Tentou esconder em sua camisa e sair com ele, mas o primo percebeu que faltava e logo suspeitei do meu irmão. Ele começou a chorar e se agitar quando meu pai encontrou o envelope escondido. Saímos mais cedo da festa.